Queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos abençoe e nos guarde, nos envolva nas mais salutares e dulcíssimas vibrações, que por intermédio dos espíritos bons possa bafejar-nos do psiquismo mais alto na esfera do Cristo. Gostaria de agradecer ao nosso Cleilton, que foi o porta-voz da casa, por meio de quem houve a formulação desse convite tão honroso, com o qual eu me sinto lisonjeado. Graças a cujo retorno eu me sinto também muito satisfeito, em função das atividades profissionais e muitas vezes os desafios do dia a dia, tem me sido mais difícil produzir em dias de semana atividade doutrinária, e por isso a impossibilidade de estar como eu gostaria nessa santa instituição. Mas para mim é uma grata satisfação e uma alegria muito grande rever alguns corações amigos, alguns corações que eu já não vejo há alguns anos. Estava pensando aqui que eu acho que eu fiz palestra nesse centro na outra encarnação. E agora voltei reencarnado com um pouco mais de conteúdo físico, né? Como se pode ver. Tem mais de 10 anos. Berehitz bara Elohim et Hamashahim vet Haaretz. Essa expressão, em hebraico, inaugura um dos textos mais conhecidos da humanidade. Diria melhor, essa frase começa o texto mais popular do Ocidente, porque essa frase é Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Ao longo das épocas, essa sentença foi traduzida como, já para o português, no princípio, Deus fez os céus e a terra. No entanto, esse versículo desse primeiro capítulo do primeiro livro do Pentateuco mosaico é muito constrangedor. E apresenta um problema hoje difícil dos estudiosos da hermenêutica bíblica, do texto judaico, da afirmação hebraica, porque, em verdade, há uma palavra nesse texto que parece merecer uma grande confusão. E, segundo os melhores rabinos do pensamento judeu, essa palavra parece não ter sido traduzida de maneira adequada, corretamente. Se fosse traduzida de maneira adequada, essa palavra geraria confusão e embaraça a maioria dos estudiosos cristãos quando se detêm surpreendidos a respeito dessa palavra. Porquanto a expressão do primeiro versículo e primeiro capítulo do Gênesis de Moisés parece, já de começo, apresentar um desafio difícil, constrangedor, como dissemos, principalmente para os teólogos do Ocidente cristão, e não tanto para os rabinos judeus, os especialistas judeus da hermenêutica, isso é, da interpretação bíblica, têm uma grande facilidade de traduzir, embora fiquem confusos e tentam entender esse texto, não como ele foi traduzido para nós, ao pé da letra. A verdade é que a Bíblia, que aliás é um termo grego que significa livros e mais livros e mais livros, coletânea de livros, inaugura no seu primeiro versículo, e na tradição hebraica, quanto mais o livro é antigo, prioridade ele tem e predominância ele tem na discussão teológica e de entendimento da lei, isto é, do texto sagrado. Começa com a expressão que nós citamos aqui, toda a frase, mas a verdade é que se fôssemos traduzir realmente, fiel ao texto original, a frase não seria, no princípio, criou Deus os céus e a terra, porque a palavra Deus está no texto em hebraico, no plural, deuses, o que é embaraçador.
o que é constrangedor. Porque os estudiosos batem cabeça e perguntam, será que havia uma cultura politeísta na tradição de Moisés? Será que havia a concepção dos vários deuses, concepção pagã, para a mentalidade hebraica, que inaugura na terra, a partir não apenas de Moisés, mas antes mesmo com Abraão, a ideia do monoteísmo religioso? Como conciliar essa aparente contradição? Será que houve uma adulteração no texto? Tudo indica que não houve. Mas como entender essa afirmação bíblica do texto de Gênesis? Porque o termo Elohim, ou Elohim, significa deuses no plural. Ou Eloá, para alguns tradutores. A palavra El seria Deus, no singular, e não Elohim, que significa deuses. Os estudiosos da Cabala hebraica, especialmente rabinos sofisticados que estudam, conseguem, no entanto, resolver a questão numa interpretação muito sábia. Dizem eles que na cultura judaica da antiga Palestina e dos povos de idioma semítico, da tradição das tribos de Israel, antes mesmo do chamado Reino de Israel, acreditavam os povos semíticos, de Abraão até Moisés, que havia uma comunidade de arcangélicos, de seres arcangélicos, de potestades espirituais, de seres que governam os destinos do mundo, do planeta, que elaboram a produção do orbe, e que estaria sob e subordinado às vistas de Deus, agindo de conformidade ao Criador e executando as suas ordens junto aos homens. Essa comunidade de seres angélicos seria chamada de Elohim, os anjos, as potestades, que estariam executando, portanto, a vontade de El, de Jeová, ou do impronunciável, já que o nome de Deus não era pronunciado a esmo pelos hebreus naturalmente. Essa visão, essa expressão, esse entendimento da Cabala hebraica, para nós espíritas, não é desconhecido e não tem nada de estranho. Porque nós sabemos, conforme Allan Kardec assim assevera, a princípio no Livro dos Espíritos e mais tarde em outras obras, que os seres espirituais evoluídos, particularmente os espíritos puros, aqueles que se despojaram já da influência da matéria de maneira absoluta, e que já conquistaram a perfeição relativa que a criatura pode alcançar, gozam de uma conexão com a divindade, e são eles, chamados, diz Kardec, ipsilíteres, na questão 100, escala espírita, e nas seguintes, são eles, chamados de serafins e de querubins, que executam as ordens de Deus no universo, porque Deus aparentemente não age diretamente na matéria, senão através dos seus intermediários. E essas potestades que melhor compreendem-no, executam as suas ordens e a sua vontade no cosmo. Essa ideia que Allan Kardec a princípio estabelece em O Livro dos Espíritos e mais tarde em outras obras, alcançaria o apogeu na sua ratificação, na sua confirmação, na portentosa obra A Gênese. E particularmente mais tarde, o Espírito Emmanuel, na obra A Caminho da Luz, psicografia por Chico Xavier, vai ratificar e desdobrar e aprofundar determinados elementos de A Gênese, numa obra, aliás, extraordinária e infelizmente não muito conhecida de muitos espíritas, muitos de nós, onde ele começa a obra falando da gênese planetária, da formação da vida na Terra, na elaboração material do planeta que nós habitamos, dizendo que rezam as tradições do mundo espiritual, ou seja, há uma tradição no mundo espiritual, da qual ele não conhece completamente, ele, Emmanuel, e da qual ele tem uma pálida ideia, porque ele não pertence a essa tradição. Há uma comunidade de espíritos angélicos, de espíritos puros, uma comunidade de Elohims, de seres angelicais, e essa comunidade foi a responsável pela elaboração do planeta,
e a formação das primeiras formas de vida na Terra. Esses engenheiros siderais que elaboram o cosmo têm no seu grupamento um líder que ficou conhecido na Terra como Jesus. Esse espírito seria o líder dos Elohims, espírito puro por excelência, que estaria liderando essa equipe conforme Emmanuel para a organização planetária. E é por essa razão, diz Emmanuel, que mais tarde, ainda em A Caminho da Luz, quando o primeiro protoplasma, uma partícula infinitesimal, a partir da qual pode-se, através do evolucionismo, formar o aminoácido, o DNA, o coacervado, as primeiras formas de vidas aquáticas que impulsionarão pelo evolucionismo as formas mais sofisticadas mais adiante. Quando o protoplasma surge na Terra, há bilhões de anos, os espíritos angélicos, coordenados por aquele espírito que ficaria conhecido mais tarde como Jesus entre nós, deram informação a ele, deram notícia a ele que estava também laborando nos laboratórios da natureza, diz Emmanuel, e conclui o benfeitor espiritual: as mãos de Jesus, nesse período, descansaram. É provável que Emmanuel está ratificando, confirmando a intuição espiritual que a Gênese de Moisés colheu, quando no 7º dia da criação, Deus descansou. Porque Deus parecia ser um ser que se manifestava e que mais tarde aparece a Moisés, a Isaac, a Jacó, aos grandes patriarcas, orientando-os. É claro que não era o Criador. Era um ser espiritual que editou o decálogo, os 10 mandamentos, e que possivelmente era o próprio Jesus preparando a cultura terrestre para mais tarde receber a sua mensagem. A verdade é que a obra A Caminho da Luz fala que a Terra teve uma origem, teve uma elaboração, e que todos os processos biológicos do aquecimento, do resfriamento da Terra, desprendendo-se da nebulosa solar, ao aparecimento de vida aquática, a época dos dinossauros, a extinção dos dinossauros pelos meteoros, os vestígios através do crocodilo, da lagartixa e de alguns outros animais que seriam parentes distantes dos seres mais primitivos que ficaram, todos esses processos tiveram influência do mundo invisível, do mundo espiritual, da equipe desses seres angelicais. E a construção do planeta, a evolução anímica da Terra, teve sempre influência desses arquitetos espirituais, coordenados pela figura daquele que ficou conhecido mais tarde como o caminho da verdade e da vida. Allan Kardec, em A Gênese, no entanto, livro fabuloso, que vai elaborar o desdobramento da 4ª parte de O Livro dos Espíritos. Os estudiosos espíritas sabem que as 4 partes do Livro dos Espíritos deram origem a 4 livros. Desde a 2ª parte, o mundo espiritual, desembocando em um Livro dos Médiuns. O Evangelho segundo o Espiritismo, que seria um aprofundamento das leis morais, da dimensão ético-moral. A 4ª parte, das esperanças e consolações, as grandes questões da vida após a morte, geraria o céu e o inferno. A justiça divina segundo o Espiritismo. E a 1ª parte, Deus e as causas primárias. Os elementos do universo, as causas iniciais e os elementos constitutivos do universo, desembocaria na última obra da codificação, a Gênese, o 5º trabalho, quando Allan Kardec já era um homem experiente no trato com o mundo espiritual, e agora também com as questões doutrinárias, para abordar as questões difíceis da origem do universo, da formação dos planetas, e dos milagres e predições do Evangelho, aquelas passagens mais controvertidas do Novo Testamento, que ele examina agora com a lupa e o microscópio da ciência espírita. A verdade é que a Gênese, examinando Deus e as causas primárias, examinando esses elementos originais do universo, fala também
um dos temas principais de A Gênesis. Eu poderia dizer, inclusive, que os dois temas principais de A Gênesis é as causas primárias do universo, que é um desdobramento da primeira parte, e mais tarde, a ideia dos planetas, da origem dos planetas e do seu desenvolvimento, e, claro, as passagens que nós citamos aqui do Evangelho. A Gênese fala de um tema muito importante, que na Gênese vai ser esmiuçado, que é a ideia de exílio espiritual. Ou, se quisermos, relações interplanetárias, emigrações e emigrações de espíritos por meio da reencarnação. Se o espírito pode emigrar na própria Terra, você pode reencarnar numa próxima encarnação em outro país, em outro continente. E a depender do continente que você vai, pode ser uma beleza, pode ser uma coisa muito complicada. Não sei se alguém quer aqui reencarnar na próxima na Síria. Eu não gostaria de pedir isso quando desencarnar. Mas há essa possibilidade. No Oriente Médio, em regiões da África, cujos hábitos ainda são bastante agressivos e tribais, preconceituosos. Ou podemos reencarnar em outro local, mais atraente aos nossos olhos. A verdade é que se existe essa imigração, essa troca espiritual no próprio planeta, pode existir entre pousos, entre planetas, quando se faz necessário. Allan Kardec vai dizer também, nessa ideia, que os espíritos podem, em algum momento, ao estarem em dissonância com o coletivo daquele planeta, serem recambiados a outros planetas de maneira compulsória, para não atrapalhar o progresso coletivo e a benefício próprio para poderem crescer em contextos adequados ao seu desenvolvimento. O que significa dizer, conclui o codificador, que os planetas também evoluem da mesma forma que as criaturas evoluem. Em uma mensagem já havia sido firmada por Santo Agostinho em Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai. E essa expressão, há muitas moradas na casa do Pai, que está no Evangelho de João, não deve ser entendida apenas por planetas. Como diz Allan Kardec, também são diferentes graus da erraticidade. O que significa dizer que já está contemplado ali na obra de Kardec a ideia de cidades espirituais, ou se você quiser e gostar de André Luiz, colônias espirituais, porque os diferentes graus da erraticidade são moradas da casa do Pai. Os planetas físicos são apenas dimensões dessas moradas, que variam ao infinito no plano invisível e também na esfera densa. Santo Agostinho vai dizer que se as criaturas evoluem espiritualmente, os planetas evoluem materialmente. E curiosamente, mas de maneira lógica, parece que essas duas evoluções se acompanham mutuamente. À medida que o ser humano evolui espiritualmente, o planeta parece também progredir materialmente. E vice-versa. Parece haver um acompanhamento. Porque o espírito intelectualiza a matéria ao longo da evolução. Quando eu li isso pela primeira vez, eu confesso que na época que eu vim aqui há 10 anos, eu não tinha o entendimento que eu tinha hoje, por exemplo, de intelectualizar a matéria. Porque eu achava que intelectualizar a matéria era só mergulhar na carne e animar a carne de inteligência. Porque o corpo sem espírito é um cadáver que não se movimenta. Parece coerente, mas não é só isso. Quando você pega uma matéria-prima da natureza e submete a processos industriais a benefício da coletividade, você está intelectualizando a matéria. Quando eu vejo, por exemplo, já falei isso em outras palestras, quando eu vejo aquela coisa sem graça, aquela castanha na natureza e a pessoa tira aquilo do cacau e faz a desgraça mundial conhecida como chocolate, intelectualizou a matéria. Como é que o homem matuto olhou, deve ter sido intuição espiritual, e retirou, por exemplo, da natureza o café, para me tornar hoje café inólatra. Você pega banana, e hoje você tem até shampoo de banana, cocada de banana, bananada, mousse, e assim por diante.
passou pelos processos industriais e intelectualizou a matéria. Então, nós vemos que o planeta materialmente vai evoluindo à medida que a criatura vai progredindo espiritualmente. Progresso espiritual para a doutrina espírita é desenvolvimento intelecto e moral. Mais tarde, Emmanuel vai dizer as duas asas da sabedoria e do amor. Porque o progresso intelectual que Allan Kardec fala não é você apenas decorar que seno A cosseno B cosseno A na trigonometria. Ou as capitanias hereditárias do Brasil. Não é apenas algo acadêmico. O progresso intelectual tem a ver com discernimento. Eu preciso discernir para também evoluir moralmente. Eu preciso saber. Eu preciso me desenvolver na minha mentalidade. Ainda que a academia, que o estudo acadêmico ajude isso. A verdade é que Allan Kardec também vai dizer que os planetas passam por ciclos. E esses ciclos se repetem ao longo das épocas. Chamados em alguns momentos de Armagedon, de Apocalipse, de mudança de era, de mudança de fase, de alteração de paradigma, de crise. Palavra que hoje está na moda. Seja qual seja o nome que se dá. E essas revoluções obedecem a alguns fatores que ele vai dizer no capítulo 28, no capítulo 18 de A Gênese. Ele vai dizer, a princípio, que o primeiro fator são os cataclismas materiais. Os abalos físicos no planeta que vão mudando lentamente o modo de viver no planeta. A gente tem visto isso aqui na Terra. Tsunami, maremoto, terremoto, inundação, alteração do epicentro da Terra com essas modificações, a alteração do clima, o El Ninho, El Nina e assim por diante. As alterações que, a princípio, o clima fica horrível, mas são mudanças para dar mais tarde ensejo a situações mais favoráveis de vida, que comporte organismos também diferentes, porque o organismo humano está se modificando, graças aos hábitos, à alimentação e uma série de coisas que têm sido modificadas ao longo do tempo. Os espíritos disseram a Kardec que em planos superiores os corpos também são diferentes, porque não são tão grosseiros quanto os nossos. Então tudo obedece a um espírito de sequência, um espírito de evolução. E isso marca os cataclismas materiais que abalam a estrutura do planeta. São mares que agora invadem regiões, cidades que deixam de ser cidades e se tornam oceanos, oceanos que deixam de ser oceanos e se tornam cidades ao longo dos anos, transformando a estrutura da Terra. Mas Kardec vai dizer, essa destruição, que não é destruição, é renovação, em que pese às vezes gere desencarnações em massa, mortes coletivas, nada mais do que, do ponto de vista espiritual, retirar a roupa de espírito que depois veste outra roupa. Eu acho engraçado os espíritos falarem isso. Para eles é tudo fácil assim. Desencarna e pega outra roupa. E a gente acha uma catástrofe. E é, de certa forma. Mas que obedece a uma lei muito bem programada. Mas Kardec vai dizer o segundo momento, e mais importante, é quando há uma mudança moral, uma mudança espiritual. Seja pela modificação dos seres, seja pela renovação dos seres, naquilo que Kardec chamou no capítulo 18, item 28 de A Gênese, uma nova geração. Quando abre esse espaço para a nova geração de espíritos, uma nova mentalidade, espíritos que vêm contribuir ao lado daqueles que estão no planeta. Emmanuel, na obra Caminho da Luz, que eu considero uma obra que desdobra o livro A Gênese, não conheço outra obra tão perfeita para aprofundar a questão da Gênese que Kardec aborda, principalmente na parte de imigração espiritual. Kardec estuda o mito de Adão e Eva, por exemplo, é um mito simbólico de exílio espiritual, expulsão do paraíso, que é aqui para nós. Quem acha que na Bíblia a coisa está ao pé da letra, vai cair do cavalo, porque o paraíso que a Bíblia aponta é a região que hoje é o Iraque. Que horror, olha o paraíso. Enfim, eles foram expulsos do paraíso. Ora, é um símbolo, porque na tradição antiga, não apenas de Israel, mas de todas as civilizações antigas, se fala de um paraíso perdido. Se fala da perda de um paraíso. O poeta Milton ilustrou na obra O Paraíso Perdido. A tradição católica fala de Lúcifer, o anjo que se revoltou contra Deus, foi castigado e teve que descer aos infernos. Inferno aí um planeta inferior, um plano inferior, porque infernos, em latim, significa inferior. Lúcifer, o anjo, porque o termo Lúcifer é iluminado, muita gente não sabe.
Lux, de luz. Cifé, aquele que carrega a luz. Eu sempre digo, um ótimo nome para botar no filho. Lúcifer. Iluminado. Então, quem quiser, Emmanuel vai dizer o seguinte. Emmanuel vai dizer algo que está na tradição espiritual de todas as religiões. Ele vai afirmar que na tradição espiritual de todas as religiões e do esoterismo e das tradições antigas se fala de um exílio espiritual em determinadas estrelas, em determinadas constelações, e ficou conhecido, entre essas, a tradição de Capela, que é muito conhecido. Na constelação do Cocheiro, que segundo a tradição, há alguns milhares de... Quando você vê alguns milhares, como diz Emmanuel, era uma fatia pequena, porque a população eram bilhões. Então, alguns milhares de espíritos rebeldes, obstinados no mal. Kardec fala isso em A Gênese, que quando alguns espíritos estão muito obstinados no mal, eles acabam atrapalhando o coletivo e obstaculizando o progresso. E por amor a eles são impedidos de continuarem se complicando em prol do coletivo e também são ajudados, recambiados a experiências que façam despertar, que façam nos crescer. Esse exílio espiritual que demarca a tradição antiga. Daí, Emmanuel vai dizer que a tradição de Capela é verdadeira. Ele confirma. E vai dizer que alguns espíritos de Capela, não só de Capela, mas de outros, emigraram para o inferno, que era a Terra. A Terra era o inferno na época. Hostil, o clima hostil. E reencarnaram construindo as civilizações que hoje fazem parte do nosso livro de história. Trouxeram uma grande sabedoria, porque para nós eles eram evoluídos, uma grande sabedoria, um intelecto sofisticado e não o moral não totalmente evoluído, com alguns desafios, e se corporificaram na Terra como figuras ilustres, que fizeram parte de grandes civilizações. Emmanuel vai dizer que pensadores e indivíduos como Sócrates e Platão, que são referências para nós, mas se a gente for pegar, eles eram feitos de contra... Sócrates não, que é uma exceção, mas Platão, Aristóteles, Tales de Mileto, Pitágoras, os grandes pais da matemática e da filosofia, eram exilados, eram emigrados. Se você for pegar, o pensamento deles é de grandeza e de misérias. É de pessoas intelectuais que elaboraram pensamentos admiráveis, mas também pegaram em armas, fomentaram a guerra. Platão, que tanto nos admira, defendia a escravidão. Porque o filósofo não podia trabalhar, segundo ele. Bem se vê que é um espírito notável, como aquela equipe de espíritos, mas que trazia os seus vícios, as suas imperfeições. Aristóteles, se tivesse encarnado, seria assassinado por algum movimento feminista radical. Porque o que Aristóteles falava da mulher era a cultura da época, mas ele trazia também. Que é pensador, que revolucionou e que foi um dos pais da ciência atual. Os seus pensamentos, a sua lógica aristotélica, as suas obras formidáveis, mas ele considerava a mulher um animal inferior, objeto apenas do coito sexual para satisfazer o homem. Que coisa. Então vocês vejam que eram homens, Pitágoras e outros, e que construíram as grandes civilizações que até hoje nos admiram. Alguns pensamentos que até hoje a gente está tentando entender. Algumas ideias. Emmanuel vai dizer que desses milhares de espíritos formaram 4 grupos de espíritos específicos. Os arianos, os egípcios, os hindus e os hebreus. E que se manifestaram em 4 biótipos. Ele usa a expressão raça, porque raça era uma expressão usada na época, hoje não é usada, etnia. 4 raças padrões que se associaram ao africano e ao chinês, que já existia na Terra, formando, portanto, a cultura terrestre. Vai dizer Emmanuel que se a gente examinar esses 4 biótipos, a gente vai ver onde é que eles têm virtudes e onde é que eles fracassaram. Através do exame da cultura deles, porque cada um deles tem um padrão específico, especial. Os arianos, a ideia da conquista material, que fizeram aí parte da cultura indo-europeia, Grécia, Roma, a sociedade ocidental de maneira geral, a Europa. A ideia que construíram mais tarde de propriedade privada, de conquista material. De uma certa forma, foram os arianos que engendraram os elementos básicos daquilo que a gente chama de capitalismo hoje. De fazer um mundo físico um paraíso e viver e gozar a terra. Era essa a experiência dos arianos.
a experiência desses povos, conquistadores. Os hindus, com a experiência da interiorização, do controle e administração das emoções, mas do isolamento em relação às massas, do egoísmo, da presunção. Os egípcios, cuja cultura até hoje nos fascina, a cultura do Egito do passado, porque se hoje você for viajar para o Egito atual, cadê o Egito daquela época? Um país igual ao Brasil, talvez até com mais dificuldades, com mais desafios, com crises sérias. Cadê o Egito daquela época? Que tinha cálculos matemáticos na pirâmide que surpreendem nós. Cálculos exatos de como é a circunferência da Terra, a linha do Equador. Como é que eles sabiam naquela época? Coisas extraordinárias que eles colocaram. O processo de mumificação cadavérica, a arquitetura das pirâmides. Até hoje nos fascina. É óbvio que estamos diante de exilados que trouxeram uma ideia da magnetização, da fluidoterapia, dos processos de magnetismo e de hipnose que eles conheciam, mas também isolamento, guerra, presunção. E os hebreus, que do grupo de espíritos, Emmanuel vai dizer que eram os mais endividados. Não foi à toa que Jesus escolheu encarnar entre eles. Porque era o que maior patrimônio espiritual tinham, uma compreensão de um monoteísmo mais claro, uma noção religiosa mais enxuta, sem muita firula, muita superstição, uma noção clara da religiosidade, uma noção clara de mediunidade, as profecias dos profetas. E é por essa razão que tinham condições de compreender melhor a mensagem de Jesus. Todos eles, diz Emmanuel, sentiam uma saudade imensa da casa que deixaram e se manifestaram no planeta dessa forma. A tradição do paraíso perdido, mas eu quero aqui fazer algumas considerações importantes sobre essa tradição de Emmanuel. Quem leu a obra Caminho da Luz vai perceber que Emmanuel não fica restrito a essas 4 raças. Emmanuel faz costuras entre elas e vai falando de grupos e subgrupos de espíritos que pertencem a elas. Por exemplo, Emmanuel vai dizer que alguns espíritos desses exilados, especialmente boa parte dos egípcios, conseguiram sublimar, resgatar os débitos e voltar às esferas que deixaram. Alguns ficaram, mas a grande maioria sublimaram e voltaram. Só que Emmanuel vai falar de alguns que sublimaram, que despertaram, que amadureceram, mas que estabeleceram laços de afeto, de amor aqui na Terra e ficaram. Resolveram ficar. Pelos amores, pelos afetos. Deixa eu exprimir aqui uma opinião pessoal minha. Eu acredito pessoalmente que Emmanuel é um exilado. Porque somente um exilado poderia falar com tanta propriedade de exílio de capela. E como ele foi senador romano, e segundo Arnaldo Rocha, amigo de Chico Xavier, ele teria sido também alguém importante na cultura egípcia, antes de ter sido senador romano, junto com o próprio Chico, que seria filha dele, depoimento de Arnaldo Rocha, a Chico Xavier, o maior amigo de Chico a vida inteira. É provável que ele tenha sido exilado com o próprio médium Xavier. Sublimou, amadureceu, mas ficou. Alguns ficaram. Mas há um grupo de espíritos que Emmanuel coloca de uma maneira... Eu vou colocar com minhas palavras aqui para nós. Vamos combinar. Há um grupo de espíritos que faz parte dessa turma aí, muito problemático. Resistente à mudança. Intransigente ao bem. Intolerante ao progresso. Tem experiência, passa por dificuldade, pegam em armas, matam, são mortos, passam por processos dolorosos, desencarnam, reencarnam e não mudam. E não se sensibilizam. E desse grupo, há um grupo menor que são tão endurecidos que eles reencarnam a conta-gota. De vez em quando o mundo espiritual libera assim uma parcelinha de 1%. Porque se liberar tudo, o negócio não vai ficar bom. Então se libera assim uma fração, faz um monte de bobagem na Terra, é recebido de volta para o mundo espiritual. Espera aí, fica agora 500 anos aqui no mundo espiritual, para você não atrapalhar mais, pega outro tantinho aí e reencarna. Esse grupo muito resistente, que não vem melhorando, alguns até vem melhorando vagarosamente, mas a maioria muito rebelde, se manifestam na Terra como verdugos sociais, quando são voltados para causas sociais. Então, corrompe as melhores coisas, os melhores ideais sociais, materiais, né? Idealistas. Alguns desses é a turma da religião,
que reencarnam em grupos religiosos ao longo das épocas e transtornam, corrompem e deformam o pensamento religioso, que usam a religião para explorar as massas e para deturpar, para se beneficiar através das coisas sagradas. E alguns grupos desses, alguns desses espíritos, são manipuladores e exploradores do cenário político. Bom, isso não acontece aqui no Brasil, só nos outros países, mas alguns espíritos desses estão voltados para a atividade política. Esses espíritos são tão endurecidos que eles não querem trabalhar, eles não querem produzir, eles não querem se esforçar, eles só querem se beneficiar. Teve um momento que Jesus, em pessoa, governador da Terra, o líder dos Elohims, Emmanuel prefere a expressão governador planetário, chama eles, espíritos primários, rebeldes, e diz assim, olha, por incrível que pareça, vocês vão ter um papel agora na Terra. Porque o Império Romano está se agigantando de tal forma, está assumindo uma expressão tão forte, tão avantajada, que está ameaçando a minha própria mensagem de ser totalmente deformada, e a própria civilização, as conquistas romanas. Vocês vão reencarnar e vão tentar, assim, diminuir o poder do Império Romano. E eles seriam conhecidos mais tarde na Terra como os bárbaros. Aqueles que invadiram parte da Europa, que saquearam, que mataram, que destruíram, e que, sem o saber, estava sendo também agente do progresso de uma forma destrutiva. De vez em quando eles reencarnam, estiveram à frente da Inquisição, do Tribunal do Santo Ofício, aparentemente religiosos, mas de religião só tinha capa. Eram pessoas mais instintivas do que racionais. Estiveram em alguns momentos em outros movimentos. Segundo o mundo espiritual, esteve no exército japonês aliado a Hitler na época da Segunda Guerra Mundial, vítima das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Ao desencarnarem, levaram o seu legado já melhores. Alguns desses espíritos estiveram também na Terra na década de 60, naquilo que foi conhecido como hippieísmo, movimento hippie, o que já era uma melhora. Não matavam ninguém, só não queriam trabalhar, queriam fazer uma sociedade alternativa, fazer comunidades hippies para fumar maconha, para viver uma vida grupal, tribal, uma vida in natura, e naturalmente fazer os seus trabalhos artesanais. Já era alguma coisa, já era um avanço. Ainda que a mentalidade do sexo desvairado, do rock and roll e das drogas que normalmente consumiam. A verdade é que esse grupo vem de vez em quando. Ao lado deles, é claro que tem outro grupo que de vez em quando vem para compensar a balança. Esse grupo esteve, por exemplo, na Grécia Antiga, estabelecendo beleza, filosofia, racionalidade. Aí veio a Idade Média, sabe o que fez? O dogma imperou, reprimiu o pensamento livre, sufocou o livre pensar e a filosofia, o dogma foi prioritário, destruiu inclusive a cultura grega, a cultura filosófica, a cultura do livre pensamento. Aí esses espíritos, sabe de uma? A gente vai voltar para recapitular a cultura grega. E surgiu o movimento de renascença, ou renascimento, que é da cultura grego-romana, na pintura, na arte, no saber, já que muita coisa inclusive foi destruída pelo fanatismo religioso. Olha que coisa! Esses espíritos de vez em quando voltam à Terra na figura de santos como Teresa de Ávila, São João da Cruz, São João Crisóstomo. Esses santos que iluminaram a humanidade. Santo Antônio de Pádua, Santa Brígida da Suécia, Santa Rita de Cássia, São João Galvânio, São Cupertino. Esses homens e mulheres extraordinários, que Emmanuel chama Espírito Santo. Nota da obra Paulo Estevão. O Espírito Santo, para nós no mundo espiritual, nada mais é do que uma comunidade de espíritos dedicados a Jesus e comprometidos com o progresso do planeta, que vem acompanhando ao longo do tempo o desenvolvimento planetário. Vai dizer o próprio Espírito Emmanuel, que também há um outro grupo de espíritos, e Kardec diz isso também na obra, que há espíritos que não são nem inclinados, não são nem maus, nem bons. São espíritos que ficam no meio do caminho, são ignorantes ainda, mas por serem ignorantes e imperfeitos, são inclinados para o mal. Não porque são perversos, mas porque os exemplos que eles veem, eles acabam sendo contaminados para o mal. Basta um bom exemplo para eles seguirem o bem. São espíritos que se oscilam e que a média geral da população está nesse nível. Somos nós, a maioria de nós.
Não sei se alguém aqui se considera primário, mas a maioria de nós, não precisa levantar a mão não, para não ficar com vergonha, a maioria de nós está nesse âmbito, que a depender do meio, a gente se contamina com o meio e aí adere à cultura do meio. Se o meio é depravado, a gente fica igual. Se o meio é religioso, a gente fica o Santo Isildinho. A depender da cultura e do padrão. O que significa dizer que há esse período. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando acontece o ciclo de transição planetária, conceito que já está na obra de Kardec, não é de Filomeno de Miranda e de Divaldo Franco. Filomeno de Miranda e Divaldo Franco só desenvolve e aprofunda, que aliás é uma obra extraordinária, Transição Planetária, mas já está prevista essa transição desde Kardec, na obra kardeciana. Eu até arriscaria dizer que quando Jesus esteve conosco, estava anunciando essa transição que está acontecendo. Essa era uma das propostas de Jesus, nos seus sermões proféticos. Ora bem, o que eu quero dizer é que no período de transição, quando vai alcançando o clímax, sabe aqueles espíritos que eu aqui estou falando que reencarna a conta-gota? Vai tudo junto agora. Ao mesmo tempo. E é por isso que a gente vê o que a gente está vendo. Eu não sei se vocês sabem, mas tem uma ideia que eu li recentemente. Sabe essas ideias de sociologia de geração Y, geração Z? Tem gente que gosta, que adora isso, né? E tem uma geração atual que é a geração nem. Nem trabalham, nem se ocupam, nem querem nada. E tem uma outra que eu não sei, que é nem. Eu não sei nem qual é o terceiro nem. São eles de volta. Mais de 14 milhões, segundo pesquisa, de jovens que não querem nada. Que não estão nem aí, que só querem se locupletar e se beneficiar. Só querem gozar. Não tem interesse por nada de útil, de edificante. Não se define para nada. Desinteressados de tudo. Estamos vendo esse momento, porque esse ciclo evolutivo faz parte. Transição planetária significa contradição. Já notaram como a gente vive um período de contradição? Nunca houve tanto bem na Terra, tanta gente falando do bem, do amor, de respeito pela natureza, de respeito pelo meio ambiente, e nunca houve tanto suicídio, tanta droga, tanta violência, tanta criminalidade. É esses contrastes que marcam a transição planetária, essas polarizações, porque está tudo reencarnando junto. Num dos capítulos de Apocalipse de João, se não me engano, capítulo 19, no último capítulo, o Apocalipse de João diz assim: e nos dias finais, Satanás ficará solto. Eu não quero deprimir ninguém no dia de sábado, hoje de noite, mas eu quero dizer que Satanás está solto. Que é isso daí que a gente está vendo. Esses conflitos, esses choques, que é a situação da Terra. A situação da Terra. Eu fiz todo esse percurso para concluir dizendo que o que aconteceu com Capela está acontecendo conosco. A Terra tem uma destinação, meus amigos. Mas essa destinação é a plenitude e evolução, mas não se evolui sempre, ou pelo menos 100% do tempo, dando risada. A evolução normalmente dói. Vamos combinar. Crescer dói. Porque crescer tem a ver com abrir mão, com dividir, com ser menos ego. E aqui para nós, combinamos. É fácil. É confortável. Dividir é bom? Não é. Dói. Evolução tem a ver com isso. Com abrir mão. Com se superar a si mesmo. Essa será a situação da Terra. Os futuros exilados já estão reencarnados, tendo a última chance. Não tenhamos medo. Não fiquemos periclitando. Porque esse mal, quando eu falo mal, não é porque o planeta é regenerado, não vai haver mal. Vai ter, porque vai ter imperfeição. Vai ter mal. Vai ter vício, vai ter problemas. Vai ter egoísmo, mas não vai ter perversidade. Porque a perversidade é aquilo que o egoísmo tem de pior. O egoísmo em si mesmo pode não ser fazer o mal ao outro, pode ser querer bem só para si. E quando eu quero bem só para mim, eu até prejudico o outro. Mas é diferente de eu querer o mal do outro. Perversamente. Então, quando você vê organizações criminosas, líderes do tráfico internacional, comércio de órgãos infantis, tráfico sexual de criança, Estado Islâmico, estão de passagem, na última chance.
estão tendo a última chance. Ditadores que fomentam guerra, que matam, genocidas, estão tendo a última chance. O planeta não mais comportará, por falta de identificação vibratória, um Eichmann, um Himmler, um Domício Nero, um Saddam Hussein, um Ayatollah Khomeini, estou citando só as grandes figuras do passado, não voltarão na Terra mais. Esses que fomentam o horror estão tendo as últimas experiências. Então, quando você olha o Estado Islâmico, não se esqueça que esses grupos terroristas é isso aqui. A gente já passou pelo terceiro Reich da Segunda Guerra Mundial. A gente já passou por situações muito mais tenebrosas. E o mundo não se acabou. Porque é uma tradição de que o mundo vai se acabar. Olha, eu tenho 18 anos de palestra espírita e mais de 20 de atividade espírita. Eu já ouvi essa conversa de que o mundo vai se acabar mais ou menos umas 5 vezes. Inclusive na virada de 1999 para o ano 2000, foi a gente até se suicidando porque o mundo vai se acabar. Se vai se acabar, por que essa pressa de se suicidar? Mais tarde os espíritas entraram nessa. Baseado no calendário maia, está escrito que 2012, que não é bem assim no calendário maia, 2012 ia acabar. Passou e não acabou. Eu fiz palestra no dia que estava lá assinalado. Eu dizia, é hoje que o mundo vai se acabar, eu fazendo palestra. Agora alguns espíritas entraram na onda que vai ser em 2019. Ora bem, o mundo não vai ser em 2019, eu quero dizer para vocês. Nem a regeneração da humanidade não vai acontecer em 2019. Nem o mundo vai se acabar em 2019. Porque o final do mundo apocalíptico é o final do mundo moral, para dar origem a um outro mundo ético. O mundo material vai se acabar? Vai, astronomicamente, bilhões de anos lá na frente. Mas até lá a gente tem tecnologia para dar um jeito. O Sol vai se apagar e vai deixar, portanto, de aquecer o planeta. Mas até lá tem muita coisa. Quem não se casou vai ter tempo para se casar ainda. Ora bem, então quando você vê esses indivíduos do Estado Islâmico gravando seus assassinatos com GoPro, filmando em 4K, 60 frames por segundo, alta imagem digitalizada e colocam na internet, vocês verão que esses espíritos mais tarde reencarnarão em pousos inferiores para não atrapalhar o progresso desse plano. E ao reencarnar nesses planetas, serão guias espirituais do povo lá. Serão referências. E para o espírito em exílio é uma grande dor. É uma grande dor. Você imagina, hoje você tem smartphone, eu posso sair daqui a pouco e pedir uma comida pela internet, chega lá em minha casa, né? Localizador, aplicativo mensageiro. As mulheres que quiserem entram no salão e saem com 20 anos a menos. Né? Graças a Deus não tem mais aquela época do Bob, né? Agora é escova progressiva, luzes, é umas coisas assim diferentes, enfim. Mas aí você reencarna num planeta desse. Que se você quiser pedir comida pelo iFood, o iFood é o javali que passa, você tem que matar e comer carne crua mesmo. Você já imaginou? Você é acostumado ao hambúrguer gourmet e agora tem que comer assim, carne crua? Os homens, quando se interessam pelas mulheres, puxam-nas pelos cabelos arrastados? Você é acostumado à tecnologia e não tem nada disso? As mulheres não têm salão de beleza lá. Esse exílio dói no espírito, porque ele tem um grande desenvolvimento intelectual, mas não moralmente acompanhou. E eles sentem a falta disso. É isso que está acontecendo na transição planetária. Gostaria de dizer, para concluir, primeiro, que Allan Kardec disse, eu vou citar o texto kardeciano de O Livro dos Médiuns. Por que eu estou dizendo que não vai ser em 2019 e não vai ser em data nenhuma específica? Olha o que Kardec diz. Reconhecem-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com que predizem o futuro e falam com precisão de fatos materiais que não podemos conhecer. Os espíritos bons podem fazer que as coisas futuras sejam pressentidas, quando isso for útil. Nunca, porém, vou repetir, nunca, porém, fixam datas. Toda previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício de mistificação. Quem falou isso não sou eu não, é Allan Kardec. É indício de mistificação.
Então cuidado com essa coisa que vai ser em tal ano, tal, porque isso depende de nós. Do movimento, do livre-arbítrio. Os espíritos, como têm uma esfera elevada, eles podem prever algumas coisas, mas não podem antecipar tudo. Porque senão seria eliminar o livre-arbítrio. O movimento progressivo da Terra. Então, meus amigos, a transição planetária obedece por essas coisas. Por essa passagem. Uma passagem difícil. Uma passagem complicada. Uma passagem desafiante. Uma passagem onde nós estamos sendo testados. Porque aqueles que já despertamos para as verdades espirituais estão sendo também uma grande chance de exercitar os valores. Como é que eu exercito os valores, se não diante do desafio? Como é que eu vou mostrar que eu exercito a paciência? Por isso que eu digo, não peça paciência. Porque se você pede paciência, aí Deus coloca uma pessoa irritante para você treinar a paciência. Cuidado! Pede para Deus resolver todos os problemas materiais. Aí Deus desencarna você. Acabou. Se morrer, acabam os problemas materiais. Tem outros. Mas os problemas que você está vivendo agora, acabam. Então cuidado com o que você pede. Como é que eu demonstro? Prova é você ser avaliado. Como é que você demonstra que você está sendo bem avaliado, que você passou na prova? Do perdão, por exemplo, você precisa ser ofendido. Quer que Deus coloca esses espíritos primários na esperança de que em contato com outros mais amadurecidos eles possam se contaminar e despertar, ao lado desses espíritos amadurecidos que estão sendo testados, que podem alavancar o seu progresso nessa oportunidade de evolução, treinando tolerância, treinando paciência, treinando compaixão, treinando amor, o amor verdadeiro que não é de O Vento Levou, de Scarlett O'Hara, que não é de Hollywood. O amor verdadeiro dói. O amor verdadeiro... Olha, gente, eu não sei se eu estou ficando velho, mas veja só, o amor verdadeiro é aquele que a gente vive em convivência familiar. Porque conviver em família é ser incomodado. Você quer ficar quieto? Aí tem alguém querendo conversar. Você quer conversar? Ninguém quer falar com você. Você quer meditar, fazer uma oração de luz apagada? Alguém liga a luz. Você quer ligar a luz, alguém quer desligar a luz. Conviver com família é isso. É atrito. E nesse atrito a gente vai se desenvolvendo. Aquilo que é meu, que é só meu, agora é nosso. E dividir dói aqui para nós. A pessoa se casa, o guarda-roupa todo dele. Aí divide, né? 50% da esposa, 50% dele. Com 2 anos de casado, 25% é dele, do guarda-roupa, 75% da esposa. Com 10 anos de casado, as roupas dele estão atrás da porta do banheiro. Quer dizer, é a vivência familiar. É a vivência em contato com os nossos. Porque mesmo, eu não estou dizendo das grandes agressões, mesmo a gente querendo fazer o certo, a gente querendo fazer o bem, a gente faz o bem de maneira imperfeita. Então a gente vai se ferir. Olha a necessidade do perdão. E é por isso que a gente está sendo chamado, nesse momento de transição, a exercitar esses valores, a vivenciá-los. Para concluir o nosso comentário, eu lembro de uma passagem muito bonita e controvertida do Evangelho de Jesus, as bodas de Caná. Naquele momento em que Jesus, segundo a tradição, transformou água em vinho, o Evangelho tem uma frase enigmática. Ele diz que um dos convidados do casamento, quem estuda a tradição bíblica sabe que o casamento na época de Jesus era um casamento que durava 7 dias no mínimo. Né? O número 7 é supersticioso para a tradição hebraica, né? Daí 7 dias da criação e assim por diante. 70 vezes 7. Durava no mínimo 7 dias. Né? Então imagina a quantidade de comida, o buffet para o casamento. Né? Os convidados, e era sinal de mau presságio o vinho faltar na festa. A mãe de Jesus era amiga do casal. Era amiga próxima do casal. Tinha laços com o casal. Jesus esteve como convidado porque era filho de uma das convidadas. Houve, portanto, aquele fenômeno que alguns acham que foi simbólico, outros não. Eu não vou entrar na polêmica porque não nos interessa. Nos interessa o ensinamento. Chega, então, alguém e diz assim, curioso, normalmente a gente serve o vinho bom no começo da festa, porque a pessoa aprecia, né? A pessoa tem o paladar ali seco, a pessoa vai então apreciar o sabor melhor. E no final, como o povo já está embriagado, já não distingue mais, dá qualquer vinho. Olha só que coisa. Mas o melhor vinho foi servido por final.
Aí está um grande ensinamento. Jesus está dizendo, primeiro, que depois de todos os profetas, ele era o vinho final. E ele era o vinho bom. Primeiro há essa mensagem. E depois ele está dizendo que o reino dos céus, porque é a primeira atitude dele no Evangelho, a primeira atitude dele em torno do Evangelho, no seu messianato, foi as bodas de Caná. Numa festa, portanto. Ele está dizendo também que o reino de Deus é servir sempre um bom vinho, mesmo no final da festa. Então você tem 50 anos de casado, que vinho você está servindo? Qual é o vinho que você está servindo? Depois de 50 anos de casado. Você tem uma amizade a longo tempo, você tem um trabalho, você está servindo um bom vinho até hoje? Você continua servindo o melhor vinho? Essa é talvez a metáfora mais importante dessa passagem bíblica. Entender que a evolução espiritual se faz desse esforço. Não é de uma atitude isolada, mas é o esforço de cada dia que não merece aplauso, que não tem consideração, que não recebe curtida no Facebook nem no Instagram, que não sai na internet, que ninguém vê, que ninguém percebe. São vitórias internas, são superações interiores. A transição planetária está acontecendo porque nós estamos em transição, porque nós estamos em regeneração. E só regenera quem era degenerado. E agora está regenerando. Agradecemos a oportunidade, encerrando os nossos comentários, dizendo, como disse José Silvério Horta, através da psicografia iluminada de Chico Xavier: Senhor, louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelo bem que nos trouxestes do Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espírito reverente clamamos pelo teu amor. Pobres cegos que fugimos da luz que nos enleva, nossa oração rompe a treva, escuta-nos, mestre, e vem. Vem retificar nosso passo na tarefa corrigida, sustenta a nossa vida na luta do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, bênção que conforta e levanta, para que a tua doutrina santa vibra pura e viva em nós. Faz de Jesus de nós todos, na caminhada incessante, a todo momento e a cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre nossa pobreza, liberta nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, em todo momento e a cada parte, ajuda-nos a guardar-te no templo do coração. Muito obrigado. Feliz aniversário, Senhor.